Olá, eu sou o Marcos Martinelli, eu sou psicólogo sexólogo e hoje eu tô aqui com o meu primeiro vídeo para falar sobre 3 coisas que eu acho extremamente importante que toda mulher saiba. Por quê? O objetivo deste canal é poder proporcionar uma educação sexual que talvez a maioria das pessoas que estejam aqui assistindo não tenha tido. Na verdade, por mais que a gente tenha uma evolução da sociedade, a educação sexual é algo que realmente fica de lado por conta de vários mitos que a gente ainda carrega muito, como o medo de que falar sobre isso estimule as pessoas, no caso crianças e adolescentes, a buscarem relações sexuais, o que acaba sendo completamente uma inverdade, né? Não condiz com a realidade. Mas vamos para o que importa realmente neste canal. Antes disso, na verdade, eu queria pedir para você já começar com tudo aqui e já se inscrever no canal, já deixar a sua curtida para saber, para que eu saiba, na verdade, que você curtiu, para que eu saiba que você teve interesse no assunto e, consequentemente, me motivar a estar aqui por mais vezes produzindo conteúdo para vocês. Sem enrolação, vamos para o primeiro tópico dos 3, que todos são importantes, mas eu quero começar pelo primeiro, mostrando para vocês o principal órgão sexual da mulher, que é o clitóris. O que realmente está visível nessa estrutura é a glande dele. Então a glande ela realmente vai estar mais exposta, em algumas mulheres é mais fácil de se identificar, em outras não tanto. O clitóris só nessa região, só na glande, que é homólogo à glande do pênis, mas aqui na glande do clitóris a gente tem mais de 10 mil terminações nervosas. O clitóris ele é um órgão recentemente aí descoberto, vamos dizer assim. Anteriormente não se sabia muito, não tinha muito conhecimento desse órgão. Então a gente aos poucos está descobrindo aí, eu acredito que tenha muito mais coisas para se descobrir. Mas de modo geral, o clitóris ele não é só simplesmente essa pontinha que a gente visualiza, né? Ele tem uma outra estrutura muito maior por trás que acaba contemplando aí também o canal vaginal. A gente tem uma estimulação que a gente, um termo, acho que pode se utilizar assim, que a gente chamaria de uma estimulação clito-urovaginal, que, resumindo no dito popular, é o ponto G. Mas a gente utiliza esse termo porque o ponto G, na maioria das vezes, ele também estimula o clitóris. Então, acaba que internamente o clitóris ele também está sendo estimulado. Então, na verdade, todo o clitóris, ele quando está com o sangue, ele tem um tecido erétil, então ele vai ter uma circulação de sangue, ele vai ficar ereto. O clitóris, ele literalmente fica ereto quando está excitado. Então, a gente tem o corpo cavernoso, a gente tem o bulbo e aqui a gente, no final, a gente tem a cruz do clitóris que a gente fala. Então, toda essa região, ela também infla ali, ela tem circulação de sangue, e aí isso contribui muito para o processo de excitação, processo de lubrificação e processo, consequentemente, do prazer. Então, entende-se que o primeiro tópico que você precisa saber é que o clitóris é o único órgão de prazer sexual da mulher. E isso é importante para que você possa se conhecer ainda mais e saber que é uma região que faz muito sentido se você tiver estímulo. É claro que cada mulher vai ter uma sensibilidade diferente aqui nessa região da glande, mas é importante que você saiba o seu nível de sensibilidade. O outro tópico que a gente não pode deixar de lado, mas que eu acho também que é super importante, é o aspecto emocional barra psicológico. Todos nós, quando crescemos, quando estamos no processo de desenvolvimento, temos uma série de expectativas que é colocada sobre nós, quando na verdade nem a gente sabe mesmo se essas expectativas vão ser supridas. Porém, todavia, entretanto, isso é o que a gente chama de cultura, é o que a gente chama de crenças, isso vai sendo enraizado cada vez mais no nosso processo de desenvolvimento enquanto criança, adolescente e posteriormente enquanto adulto. As nossas experiências também vão contribuindo para tudo isso. E no aspecto da sexualidade não seria diferente. A gente pode entender que o sujeito ele é formado por 3 elementos, três grandes conceitos, vamos dizer assim, em relação à sexualidade, né? Que a gente coloca como um autoesquema, ou seja, sexual como eu me vejo, né? Então, como eu entendo que é a minha sexualidade, como eu entendo que é o meu prazer, a minha identidade sexual, como eu entendo que é a sexualidade ideal, o que é o certo, o que é o errado em relação ao sexo, e como que eu entendo que é a sexualidade do outro. Então, como que esse outro tem que se comportar, como que esse homem tem que estar na hora do sexo. Tem que estar de pau duro ou não?
tem que fazer isso ou fazer aquilo ou não. Então tudo isso envolve como que eu vou ter uma perspectiva em relação ao sexo. Mas é claro que antes disso eu também tenho crenças pessoais, eu tenho ideias sobre mim, eu tenho a minha personalidade que também contribui. Então a sexualidade está na personalidade. Então, se você tem um estilo de personalidade um pouco mais flexível, um pouco mais aberto para experiências, pode ser que talvez você entenda o sexo e a sexualidade de forma muito mais fluida, de forma muito mais divertida, sem muita pressão, sem muitos pensamentos que vá ali te preocupar. Caso você tenha aí talvez uma personalidade mais neurótica, talvez você tenha impactos na sua vida sexual. Então, de modo geral, o aspecto psicológico, o aspecto emocional, ele está muito relacionado ao nosso envolvimento, ao nosso desenvolvimento e também à perspectiva de interessante, não, de motivador ou não em relação ao sexo. O terceiro e último elemento, e não menos importante, né, o terceiro item que talvez aí toda mulher precise saber, é o aspecto relacional. Ou seja, muitas vezes as mulheres se cobram muito, começa a colocar uma culpa em vocês, assim. Eu vou colocar mulher aqui porque eu tô falando direto com você, mas assim, a gente de modo geral tende a puxar uma culpa que não é nossa, começa a se autocriticar muito, tem uma autocrítica muito elevada, tem aspecto da autoestima, mas muitas vezes é o aspecto relacional, é a parceria que também tá nessa dinâmica. A gente precisa entender que num relacionamento eu tenho tu e eu tenho nós. E esse nós influencia para muitas coisas, para a dinâmica relacional da hora do sexo, para a dinâmica do desejo, para a dinâmica do hoje vai ter sexo ou não, para a dinâmica do eu me sinto amado ou não. Porque todos nós somos dependentes emocionalmente, todos nós precisamos que alguém nos dê afeto e a gente também proporcionar afeto para o outro. Então esse aspecto relacional de como que essa parceria te enxerga, de como que você enxerga a parceria, de como que a dinâmica de vocês pode influenciar muito. Então é interessante que você observe, acho que o ponto anterior de como que é a sua personalidade, como que você se vê na relação, como que você vê sobre o sexo, na verdade, como que você se sente, se existe motivação ou não. E nesse tópico de que você entenda também como que é a sua parceria, como que o seu companheiro, o seu marido, ou a sua companheira está ali disposto a vivenciar uma relação com você, afetiva, sexual também. Desde quando é construído esse aspecto para que tenha um desejo sexual, né? A gente fala que o sexo começa no bom dia, o sexo começa no oi, o sexo começa na hora que você acorda. Quem que é a pessoa que está do teu lado? Então, a penetração, a questão do oral, isso tudo vai ter importância, com certeza. Mas, antes disso, existem muitos outros elementos que são bem mais importantes para que você esteja disposta a se envolver em uma relação sexual. Bom, esses são 3 elementos que eu acredito que são extremamente importantes para que todas as mulheres tenham conhecimento e, na verdade, não só o conhecimento, mas que tenham uma atenção direcionada para esses aspectos. Primeiro, de como que funciona a própria genitália, de qual é o principal órgão sexual da mulher e o que pode te proporcionar prazer. O outro é entender o seu aspecto emocional, psicológico, ou seja, como que eu sou, como que eu me vejo, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode em relação ao sexo. E depois, numa dinâmica relacional, quem é meu parceiro, o que ele espera de mim, como foi o nosso dia, como está o nosso relacionamento, como que era o nosso relacionamento antes. Então, todos esses elementos, esses 3 tópicos, eles são extremamente importantes para uma qualidade de vida relacionada à sexualidade. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você compartilhe com alguém da tua confiança, alguém que vá realmente se beneficiar também desse conhecimento. E se você quiser contribuir com temas, com ideias, comentários, sugestões, pode colocar aqui. Eu vou acompanhar de pertinho, vou dar feedback para vocês e também te convido a me seguir nas outras redes sociais, que na verdade por enquanto só tô com o Instagram, que é Marcos C. Martinelli. Lá eu posto um pouco da minha vida, um pouco de baboseira também, um pouco de palhaçada, um pouco de tudo. E aí eu te espero lá pra gente trocando mais e mais informações. Um beijo e até a próxima.